Meu nome é Fernanda Calçado, eu sou hepatologista. Eu queria agradecer aqui a presença da doutora Adriana Bottino, doutora Daniela Parente, doutora Lígia Rocha, para compartilhar com vocês um caso clínico que foi desafiador para todos nós do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Obrigada, Fernanda, obrigada à comissão organizadora pelo convite, a oportunidade de trazer para vocês esse caso clínico aqui, uma paciente que tem 48 anos, parda, natural do Rio de Janeiro, buscou a consulta com um gastroenterologista no contexto de uma dispepsia sem sinais de alarmes. Motivada por essa queixa, ela foi fazer uma endoscopia digestiva alta, que revelou varizes de pequeno calibre. De posse desse exame, ela foi procurar um hepatologista. Entendendo um pouquinho melhor a história clínica dessa paciente, nos anos 90, ela tinha 18 anos, teve seu primeiro episódio de hemorragia digestiva alta. Na propedêutica, a endoscopia já mostrava varizes esofágicas de médio calibre, sinais vermelhos, e ela foi submetida a sucessivas endoscopias com escleroterapia. Dentro da propedêutica de investigação dessa hipertensão portal, a paciente tinha uma história de família no Nordeste, fazia visitas frequentes a Aracaju, tinha contato com água de rio, foi buscado o diagnóstico de esquistossomose hepatoesplênica, com biópsias de reto até em 2 ocasiões, que sempre foram negativas. Mas tendo em vista o quadro clínico e a manifestação, né, foi entendido que o caso poderia ainda assim ser esquistossomose na época, e a paciente prosseguiu fazendo tratamento clínico do sangramento digestivo, teve recidiva de sangramento e intolerância ao tratamento endoscópico com as escleroterapias e foi submetida então a uma desconexão ásico-portal com esplenectomia em 1996. Nessa ocasião foi feita uma biópsia hepática cirúrgica, que a gente menciona um pouquinho mais para frente, e a paciente perdeu o segmento, viveu a vida aí por 30 anos sem qualquer tipo de acompanhamento ou intercorrência. O laboratório de admissão, quando a gente conhece essa paciente, mostra que ela tinha já uma elevação das enzimas hepáticas, principalmente as custas das caroliculares, mas transaminases também já elevadas para uma mulher na idade dela. Uma boa função renal e a função hepática totalmente preservada, né? Uma albumina normal, um coagulograma, também uma bilirrubina baixa. Dentro da propedêutica de investigação desse primeiro contato com o hepatologista, né, 30 anos depois, foram solicitados os marcadores de autoimunidade. A sorologia para esquistossomose veio negativa, tinha um FAM apenas inespecífico, com uma titulação não muito alta, e chama muita atenção o IgG4 extremamente elevado, que foi repetido e confirmado nesses títulos maiores que 6.000. Bom, então, diante dessa história clínica e desses exames laboratoriais, foi solicitada uma ressonância magnética. Eu passo a palavra para a doutora Daniela Parente, radiologista do nosso hospital. Bom, olá a todos. Eu agradeço também o convite da comissão organizadora. É um prazer estar aqui nessa mesa. Vou mostrar, então, o que a gente recebeu. Então, a gente vê um fígado com sinais de hepatopatia crônica, a gente vê um aumento do lobo esquerdo e uma redução volumétrica do lobo direito, que é marcada em todas as... Olha só como o lobo direito é bem curtinho aqui, quando a gente vai chegando mais para trás. A gente vê alargamento das fissuras, e uma coisa que chama bastante atenção é essa dilatação das vias biliares mais periféricas. Inclusive, uma via biliar mais periférica aqui atrás, no segmento 7, fazendo uma dilatação fusiforme. Aqui no plano axial a gente vê a mesma coisa, um aumento volumétrico do lobo esquerdo, um aumento do caudado, alargamento das fissuras, uma redução volumétrica do lobo direito, uma dilatação das vias biliares mais periféricas e aquela via biliar mais cística. Aqui é o estudo pós-contraste, confirmando todas essas alterações. Então, a gente vê aqui as vias biliares agora pretinhas e repetindo todas aquelas alterações que a gente já viu. Então, aqui novamente no axial, e aqui nesse axial a gente vê a veia porta esquerda e a veia porta direita a gente tem dificuldade de ver. Provavelmente, essa paciente teve uma trombose prévia. Então, uma paciente com sinais de hepatopatia crônica e dilatação periférica das vias biliares, inclusive com uma alteração focal mais fusiforme. E aqui é o mapa da elastografia, onde o
roxo é normal, e a gente vê que ela não tem nenhuma área roxa, o vermelho é a área mais dura, e a gente vê que essa elastografia é toda aumentada, com valores de dureza muito aumentados, configurando fibrose F4. Vou passar para Bom, Adriana. então, pode passar. Diante dessa história clínica, um IgG4 elevado, essas alterações em via biliar que a Dani mostrou, né, que poderiam ser características de colangite esclerosante, a nossa primeira hipótese foi uma colangite esclerosante por IgG4, e a gente resolveu fazer um teste terapêutico. A doente estava com enzimas progressivamente maiores, com corticoide, foi feito 40 miligramas dia por 30 dias, e a doente não teve qualquer alteração do hepatograma, nem do IgG4, e a gente suspendeu esse teste terapêutico e seguiu com uma biópsia hepática, que a Adriana vai comentar. Deixa eu só falar, quando ela chegou, vocês tinham levantado essa hipótese de colangite esclerosante, e eu achei que podia ser mesmo. Sim. Porque as vias biliares eram bem irregulares, tinha uma dilatação periférica, tinha umas áreas que até podiam ser umas áreas desconexas de via biliar dilatada, e aquela dilatação mais cística era um pouco estranho, mas eu achei que, enfim... Diante de um IgG4 alto e repetido, a gente realmente ficou bem balançado com esse diagnóstico quando teve essas imagens de ressonância com essas alterações biliares. Mas estava estranho, né? Estava esquisito, então a gente resolveu ouvir a doutora Adriana, que vai nos ajudar a elucidar esse caso aí. Então, boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade de participar desse caso. Nós temos um relato, um laudo de uma biópsia anterior, que por ser bastante antiga, né, foi realizada em 96, nós não conseguimos resgatar a lâmina em arquivo para poder rever. Nós temos apenas o relato do laudo, que conclui como uma fibrose hepática, né, já informa o alargamento dos espaços portas com fibrose, chama atenção para um discreto infiltrado inflamatório e um termo que nós hoje não usamos mais, né, que é hiperplasia de ductos biliares, mas isso mostra para a gente que talvez já tenha sido visto na época alguma alteração relacionada a esses ductos, né. E nessa biópsia já se percebem septos fibrosos, né, distorcendo a arquitetura desse parênquima e por vezes esboçando nódulos, né. Então já bastante alterada a arquitetura acinar nessa biópsia. Sem maiores alterações hepatocitárias, uma fibrose pericinusoidal discreta, né, e fibrose também em torno de veias centrolobulares. Então isso é um laudo, na verdade, descritivo e inconclusivo na época, né, não foi firmado um diagnóstico. E recentemente foi realizada uma biópsia e nós recebemos no fundão para rever. Então, essa imagem, ela é uma coloração pelo picrocírios vermelho, e o que está em vermelho é colágeno. Então, mesmo nesse aumento bastante pequeno, nós conseguimos ver um alargamento dos espaços porta, né, alguns septos aqui, principalmente nessa parte da biópsia, já formando aqui, olha, um arco, né, um septo fibroso, esboçando o nódulo, né, e esse aspecto ele vai se repetir ao longo de toda a biópsia. Olhando um pouco mais de perto, já na coloração pelo HE, que é a coloração mais frequente, né, que a gente costuma sempre apresentar, uma coloração de rotina, nós delimitamos aqui, olha, um espaço porta bastante alargado, com presença de septo, né, fazendo aqui essa curva, né, que é esboçando nódulos. E aqui nós começamos a ver já algumas estruturas um pouco dilatadas. Um outro aspecto semelhante àquele que nós tínhamos visto, de alargamento do espaço porta com de fibrose, com emissão de septos, a formação de um nódulo e a presença de estruturas ductais dilatadas, que nos permitem ver já esses ductos dilatados aqui, e várias outras pequenas estruturas aqui que correspondem a ducto também. Esse aspecto ele não é o habitual, que nós costumamos ver, né? Geralmente nós vemos um espaço porta por ducto na histologia convencional. Então, a primeira mensagem, né, que essa biópsia nos mostra é a presença de uma quantidade grande de ductos no espaço porta. Nós vemos de novo essa mesma imagem, a presença dos ductos dilatados,
vários ductos. Esses ductos, eles são centrais e observados também na periferia, que nós vamos ver melhor na outra imagem. E observem que não tem um infiltrado inflamatório associado. Até poderia haver um infiltrado inflamatório nessa condição, mas pensando numa CEP ou na colangite por IgG4, nós esperaríamos um infiltrado muito mais pronunciado. Um infiltrado, no caso da IgG, rico em plasmócitos, alterações venulares também. Então, isso, em termos histológicos, ele afasta, não corrobora as hipóteses de CEP ou hipóteses de colangite por IgG4. Essa imagem, ela chama atenção para a presença dos ductos biliares, que são numerosos. Aqui temos algumas arteríolas com uma parede espessada, e nós vemos aqui essas estruturas ductais também nessa interface entre o parênquima e o espaço porta e o mesênquima, né? Então é uma posição anômala também para os ductos biliares. Nós sabemos que eles são centrais nos espaços porta, e aqui, além dessa quantidade grande de ductos centrais, nós observamos uma quantidade grande também dessas estruturas ductais periféricas, né, nessa interface. Mais uma imagem mostrando a presença desses ductos na interface entre o parênquima e o mesênquima. Observem aqui uma fibrose extensa, uma faixa extensa de fibrose, com esses ductos bastante dilatados. Então, tudo aponta para nós uma patologia relacionada à via biliar, né? E aí nós vamos resgatar um pouquinho a formação das vias biliares. Então, durante a vida embrionária, forma-se, né, uma placa de células primitivas em torno a uma veia portal e o seu estroma, né? Essa placa de células primitivas, ela é denominada placa ductal, e é a partir dela que se formam os ductos. Então, como isso acontece? Essa placa, ela é duplicada, e nós conseguimos ver aqui através da imunistoquímica com a citoqueratina 19, que cora aqui em marrom, essa linha contínua, né, de células primitivas em torno desse tecido conjuntivo com o vaso. Depois que essa placa ela é duplicada, algumas estruturas formam lumens, pequenos lumens, e esses lumens eles vão corresponder realmente aos novos ductos biliares, que são incorporados a isso que será o espaço porta. Ele se aproxima da vênula, e aqui nós temos o início da formação do espaço porta, e essa imagem no espaço porta normal, como nós vemos na imunistoquímica, com um ducto único presente aqui nessa estrutura. Em sequência, o que ocorre é o que nós chamamos de remodelamento, que é o desaparecimento dessas células, o restante dessas células que compõem essa placa. Essas imagens aqui embaixo são imagens esquemáticas, né, do mesmo processo: a presença da placa ductal, a duplicação da placa ductal, a formação de ductos, e esses ductos sendo incorporados no espaço porta normal. Quando essa remodelação ela não ocorre, ou ela ocorre de forma defeituosa, né, geneticamente determinado, é uma condição que nós chamamos então de malformação da placa ductal, que dá origem a diversas alterações morfológicas. No caso desse paciente, nós temos aqui, para comparar, uma situação normal com o que nós vimos aqui para esse paciente, novamente com a placa ductal duplicada, formação dos lumens primitivos. No caso normal, a presença de um ducto biliar único que vai fazer parte desse espaço porta, e quando o remodelamento não é feito de forma adequada, o que nós vemos é isso: é a persistência de estruturas ductais em grande número, e elas vão ser vistas tanto na intimidade desses tratos portais, como na periferia, associado a uma progressiva deposição de fibrose. E essa imagem histológica, ela corrobora o diagnóstico de fibrose hepática congênita. Bom, então, diante dessa patologia, né, a gente resolveu rediscutir as imagens, né, Dani? E a Dani foi buscar um pouquinho na literatura o que a gente tem sobre fibrose hepática congênita na ressonância, nos achados de alteração de via biliar. Então, a literatura é muito escassa nesse tema, e esse foi o melhor artigo que eu encontrei, que é um artigo que junta 70 e poucos casos em associação com doença renal autossômica recessiva.
E aí a gente pode ter uma arquitetura apenas com uma dilatação mínima do hépato colédoco, com a via biliar normal. A gente pode ver uma dilatação periférica das vias biliares e a gente pode ver uma dilatação periférica das vias biliares até formando umas saculações. Então, aquilo que a gente tinha interpretado como irregularidade dos ductos e aquela dilatação, na verdade, é a malformação da placa ductal que a gente estava vendo. E a gente não tinha, enfim, prestado atenção e feito essa hipótese, porque é uma doença tão rara, a colangite esclerosante é tão mais frequente, um IgG4 também positivo, confundindo a gente. Ainda bem que fez a biópsia, que é muito mais específica nesse caso, para corroborar com o diagnóstico. Então, assim, para a gente fechar, a doutora Lígia vai fazer um breve resumo dessas doenças fibropolicísticas. Bom, aqui nessa imagem esquemática, ela mais ou menos ilustra o que a Dani acabou de falar, né? E a gente tem, na verdade, um grande espectro das doenças fibropolicísticas, né? Que começam lá no Caroli, que talvez seja mais famosa, e chega lá na fibrose hepática congênita, conforme a progressão, né, do calibre do ducto biliar, né? O Caroli aqui acometendo os ductos de maior calibre, né? Tá lá embaixo nos cistos de colédoco, e dentro dos pequenos ductos a gente chega na fibrose hepática congênita e nos hamartomas biliares. Como a Dani também falou, a associação com a doença autossômica policística renal é muito comum, né? A fibrose hepática congênita é uma doença também autossômica recessiva, de caráter hereditário, que se manifesta por uma alteração do gene PKDH1, né, que é o gene mais estudado em relação à doença policística renal. A gente acaba deixando a fibrose hepática congênita um pouco para trás no nosso diagnóstico das hipertensões portas não cirróticas, né? E esse caso foi bom para a gente poder rever e relembrar e não esquecer dela. E a gente teve a oportunidade de fazer esse diagnóstico muito mais para frente na progressão dessa paciente, né? A gente tem uma classificação que são 4 possíveis manifestações principais da fibrose hepática congênita, e elas também se aplicam às outras doenças fibropolicísticas de maneira geral, tanto por manifestação de hipertensão portal, que é como essa paciente começa o seu quadro, né, se mostra lá atrás, na sua vida ainda jovem, e o Caroli a gente fica mais atento para as manifestações de colestase e colangite, mas na verdade a nossa paciente tem uma forma mista, né? Ela hoje quando a gente a conhece, ela já tem colestase, ela já tinha uma história de hipertensão portal muito importante, né? Hoje mais controlada depois de uma desconexão ásico-portal, e a forma latente, que também é uma possibilidade e menos comum, menos descrita na literatura. Realmente, a escassez de literatura é importante. A gente pega mais casos de Caroli e também da síndrome de Caroli, né? Quando a gente tem o Caroli associado com a fibrose hepática congênita, ela sozinha é menos frequente na literatura, a gente acaba estudando ela um pouco menos. Mas muito importante, a gente teve como falar um pouquinho mais disso. Falando aqui sobre a forma colestática, né, a gente conheceu essa paciente com uma transaminase menor que 100 e as canaliculares mais perto de 200. E ela foi progredindo ao longo do acompanhamento, com aumento de transaminases, mas sempre um predomínio canalicular. E a gente entendendo, ela sempre mantendo função hepática normal, né? A gente entendendo o custo-benefício de não abordar essa colestase, a gente começou o Ursacol com uma boa resposta, tá? Transaminases já perto do normal e canaliculares muito menores, mais próximos do que quando nós a conhecemos, né? Então fica aí esse caso que passou por todo mundo para a gente conseguir chegar. Então, para concluir, né, esse foi um desafio aí para todos nós, clínicos, radiologistas e patologistas também, porque foi um caso de uma fibrose hepática congênita, de apresentação mista, né, que começa, como a Lígia falou, com hipertensão portal, realmente um quadro bem característico de hipertensão portal não cirrótica, que evolui com uma colestase, sem diagnóstico, né, desde a adolescência, com perda de segmento, com uma hipótese principal diagnóstica de esquistossomose, com uma cirurgia também muito rara, né, hoje em dia, de desconexão ásico-portal, e que evolui para um diagnóstico definitivo só 30 anos depois,
do início do quadro por uma biópsia hepática que mostra claramente umas alterações patognomônicas de fibrose hepática congênita, né, e que foi confundido por nós por um diagnóstico de CEP com elevação de GG4. Falsamente, nós fomos enganados por essa elevação de GG4 e por essas alterações biliares, e que depois a gente foi rever, e realmente são clássicas de fibrose hepática congênita, e o GG4 também pode estar elevado em diversas situações, inclusive na cirrose hepática. Então, acho que é isso. Queria agradecer a presença de todos. Espero que vocês tenham aproveitado aí esse caso clínico raro.